Gravação iniciada. Então vamos... Já começou, doutor Luiz? Gravando? Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, são 18 horas e 9 minutos. Vamos encerrar a pauta da tarde, esse dia 15/6. Item 29, doutor Rodrigo Mineiro, recorrente Fazenda, interessado Top Marine. Com a palavra, relator. Presidente, se é questão de ação coletiva, nós inclusive julgamos no mês passado situação semelhante. Trata de recurso de divergência interposto pela Fazenda em face do acórdão lá da segunda turma extraordinária. Matéria de fundo tratada é o lançamento da multa aduaneira por informação intempestiva prevista no artigo 107.4e do decreto-lei, faltou lei aqui, né? Isso não é um decreto simples, é um decreto-lei. Decreto-lei 1766, por informação intempestiva, né? Também se discute a concomitância entre o processo administrativo e o judicial em caso de ações coletivas. Noticia-se que a autuada é associada da Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga, Comissários e Despachos e Operadores Intermodais, que move, em nome dos seus associados, a ação número tal junto à 4ª Vara lá de São Paulo. E aqui eles discutem essa questão da multa e a denúncia espontânea, que é uma matéria que também está sendo discutida aqui, nesse processo. A DRJ não conheceu da impugnação no tocante à matéria levada ao Poder Judiciário, concomitância, e julgou improcedente a impugnação no tocante às matérias não levadas à apreciação do Judiciário, mantendo o crédito tributário no valor de 10 mil. A Fazenda suscita a decisão recorrida por unanimidade de votos, afastou a concomitância, determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira um novo julgamento, analisando todas as alegações. Cita, inclusive, precedentes dessa turma, que decidiu em mandado de segurança, que não é um mandado de segurança coletivo. Fazenda Nacional suscita divergência contra a concomitância entre o processo administrativo e judicial, caso de ações coletivas propostas por associações de classe. Requer o conhecimento da concomitância. O presidente da Câmara deu seguimento, o contribuinte foi cientificado e não apresentou suas contrarrazões. Então, do conhecimento aqui, eu mantenho o despacho de admissibilidade, conheço do recurso, já passando para o mérito. Já estou na página 4. A recorrente alega concomitância entre o presente processo administrativo e o mandado de segurança coletiva impetrado pelo sindicato da autuada, com fundamento no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1737/79 e no parágrafo 1 do artigo 38 da 6830 de 80, que estabelece que a propositura pelo contribuinte de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao poder de recorrer da esfera administrativa e a desistência de recurso a caso interposto. Suscita a Fazenda a concomitância, já falei isso. Aí eu coloco, esse colegiado tem precedente no sentido de ausência de concomitância em relação ao mandado de segurança coletivo. Acordo 930305057, 93030054772, que foram citados na decisão recorrida. É o fundamento lá do Carlos Esteves, inclusive. Por entender que a lei de mandado de segurança afirma que este não induz dispendência para ações individuais. Aqui eu transcrevo esse artigo 22. Aí aqui o Decreto-Lei 1737, separado com o 2º, bem como a Lei 6830, estabelece que a propositura pelo contribuinte, mandado de segurança, ação anulatória e declaratória, importa em renúncia. A disciplina do mandado de segurança individual e coletivo foi dada pela Lei 12.016 de 2009, cujo artigo 22 foi assim transcrito. Entretanto, no caso em análise, não se trata de mandado de segurança coletivo, mas de ação ordinária interposta por sindicato ao qual a recorrente estava afiliado. Dessa forma, não se aplica o disposto no artigo 22 da Lei 12.016 de 2009 e os precedentes da turma nesse sentido se afastaram do teor da súmula número 1, que deve ser aplicada no presente caso, por estar configurada a concomitância entre a ação judicial tal que pleiteia a nulidade da cobrança da multa de que trata este PAF pela aplicação da denúncia espontânea e a impugnação do lançamento efetuado. Aqui eu transcrevo a súmula CAF1 e, em face das razões e fundamentos assim expostos, voto por dar provimento ao recurso especial por reconhecer a concomitância entre o presente processo administrativo e a ação coletiva impetrada pelo sindicato do sujeito passivo. É como voto, presidente, matéria conhecida de todos. Doutor Luiz. Concomitância, acompanho
Relator, não é mandado de segurança, é ação ordinária. Como vota? Acompanha o relator. Doutora Tatiana. Presidente, eu vou pedir vista desse processo, porque eu acho que até assim, eu até vou trazer algumas questões aqui, porque como foi interposta, essa ação ordinária foi interposta pelo sindicato, né, e não pela filiada em si, né, eu acho que nesse caso parece que para mim não tem concomitância, entendeu? Então, eu vou pedir vista, presidente. Eu acho que a gente jogou um caso bem parecido na sessão passada. Mês passado, foi voto vencedor meu. Então desculpa, eu não vou pedir vista não, porque eu já lembrei, desculpa, eu acho que eu fui no sentido que não há concomitância, porque a ação, na verdade, não tem como parte legítima a contribuinte, né, nesse caso foi o sindicato, e aí eu aplico aquele outro princípio, né, que é a questão de se houver realmente uma decisão favorável, aí ok, a afiliada ela pode, na verdade, acompanhar o resultado, mas se tiver uma decisão desfavorável, a contribuinte, que é afiliada, ela pode entrar com uma ação individual. Esse que é o ponto, que é uma tese realmente que já está prosperando lá no judiciário. Então, eu vou por essa linha, presidente. Então, com a devida vênia ao relator, eu abro divergência, desculpa. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Vou acompanhar a divergência. Se eu não me engano, era um processo da doutora Vanessa, não era, doutora Vanessa? Né? Isso, exatamente. Eu estou lembrando aqui dele, então eu entendo aqui que não há concomitância. Não acompanha a divergência. Doutora Vanessa. Também acompanho a divergência, presidente. Voto no mesmo sentido que a doutora Tatiana. E até foi no mesmo sentido que eu votei no meu processo na sessão passada, né? Que o doutor Rodrigo Mineiro fez o voto vencedor. Então, acompanho a divergência. Também do mesmo modo que na última reunião, acompanho o doutor Rodrigo Mineiro, relator. Então, proclamando o resultado, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Item 30 foi item 30 retirado de pauta. Item 31 já foi. 32 já foi. 33 já foi. 34 retirado de pauta. 35. Doutora Tatiana, recorrente Fazenda. Interessado, United Parcel. Perfeito, presidente. Acho que é United Parcel Service. Parcel. Né? Então, vamos lá. É um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão 3402000645 da segunda turma ordinária da quarta Câmara, que por unanimidade de votos deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o vício de motivação da autuação para o IPI e manter a exigência do imposto de importação apenas quanto ao MAWB e HAWB. O colegiado assim consignou a seguinte ementa, né? Então, traz o artigo 67 da Lei 10.833, estabelecer hipótese de arbitramento da base de cálculo das mercadorias extraviadas, apresenta normas de direito material acerca da base de cálculo do II e do IPI, importação, de modo que não implica a utilização do artigo 144, parágrafo 1º do CTN, mas sim acerca da aplicação do direito no tempo. O artigo 73 do RA, com sua atual redação, presunção do fato tirador do imposto de importação, extraviados no momento do lançamento de ofício
não se aplica ao IPI importação. Esse que é o ponto da discussão, né? Que o acordo recorrido trouxe que o artigo 73, inciso 2 do RA, com sua redação atual, trata do fato gerador do imposto de importação de mercadorias extraviadas no momento... que a gente está tratando aqui do imposto de importação de mercadorias. Então, nesse caso, o acordo recorrido falou que não se aplica aí ao IPI importação, que a gente está tratando, de imposto de importação, né? Isso, desculpa. Depois eu explico melhor aqui, tá? A Fazenda Nacional, ela opôs embargos de declaração em face do referido acordo, alegando obscuridade na parte em que derrubou o auto de infração no tocante ao IPI, invocando um suposto período de aparição em 1999. Em despacho, as folhas tais, os embargos opostos foram acolhidos, tá? Os embargos da Fazenda. Aí, apreciados os embargos, o colegiado acolhe por unanimidade de votos, os acolheu para sanar a obscuridade apontada, consignando a seguinte ementa. Constatada a presença de obscuridade apontada pela Fazenda, consistente na menção feita no voto condutor do acordo embargado, a fatos geradores não abarcados pela autuação, saneie-se o vício mediante o acolhimento dos embargos. A Fazenda Nacional antepôs recurso especial, então, contra o referido acórdão, suscitando divergência quanto à aplicação do artigo 73 do RA 02, que é o decreto do IPI, bem como a aplicação do artigo 67 da Lei 10.83303 para entradas em território nacional de mercadorias anteriores a 31/10/03. Traz, para tanto, entre outros, que na hipótese de extravio para efeito de cálculo do imposto, o fato gerador ocorre no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, em que pese as operações de importação tenham ocorrido no ano de 2002 para fins de cálculo tributário, o fato gerador das mercadorias extraviadas considera-se ocorrido em 1/8/2007, data da ciência do lançamento ao sujeito passivo. Se o fato gerador somente ocorreu no ano de 2007, então não há como se falar em aplicação retroativa da Lei 10.833, que trata exclusivamente do cálculo dos impostos devidos na hipótese de extravio da mercadoria importada. A aludida norma institui um novo critério de apuração da base de cálculo para os casos em que ocorre a impossibilidade de identificação da mercadoria enquadrando-se na disposição do parágrafo 1º do artigo 144 do CTN. Em despacho foi dado seguimento ao recurso interposto pela Fazenda. Em petição, o sujeito informa sobre o dispositivo que trata do fim do voto de qualidade, tá? Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros, que o recurso não deve ser conhecido. Com a extinção do voto de qualidade, o resultado seria favorável ao contribuinte. A norma trazida ao ordenamento jurídico pátrio por meio do artigo 67 da Lei 10.833 é inegavelmente de natureza material, razão pela qual, por si só, deve ser mantido o entendimento manifestado no acordo recorrido, que aplicou o caso o disposto no artigo 144 do CTN, afastando por consequência a regra prevista no parágrafo 1º daquele mesmo dispositivo legal. Passando ao voto, dependendo da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, para melhor elucidar meu direcionamento quanto ao conhecimento ou não do recurso, importante recorrer. Então, eu trago aqui a ementa. IPI, importação, mercadorias extraviadas, arbitramento da base de cálculo e retroatividade da lei tributária, fato gerador. Então, aqui, o que importa é que esse segundo parágrafo. O artigo 73, inciso 2, a linha C do RA, com a sua redação atual, presunção do fato gerador do imposto de importação de mercadorias extraviadas no momento de lançamento de ofício, não se aplica ao IPI. E o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 4.502 de 64 tampouco vigia no período das importações. Assim, é incabível a aplicação do artigo 67 da Lei 10.833 para apuração da base de cálculo do IPI importação de mercadorias extraviadas anteriormente à sua vigência, devendo o auto de infração que equivocadamente usou tal fundamento ser cancelado. Então, esse que seria o ponto. O voto vencedor, ele reflete esse entendimento, né? Trazendo que, conforme dito na sessão de julgamento, o mesmo não ocorre em relação ao IPI, quando ele traz o artigo 67 da 10.833, eis que a época da entrada das mercadorias em território nacional, ano de 2002, somente havia previsão
do desembaraço aduaneiro como faturador para o IPI vinculado à importação, sendo que a previsão de faturador presumido para o IPI na hipótese de extravio passou a viger somente a partir de 31/10/2003, com a edição da MP 135. Assim, pelo exposto, acompanhei o voto da conselheira relatora quanto à existência de vício de motivação no auto de infração relativo ao IPI, divergindo quanto ao alegado vício da exigência do imposto de importação, ao qual deve ser parcialmente mantida na parcela descrita na parte final do voto da conselheira relatora. O acordo 302/39/849, indicado como paradigma, ele trata de imposto de importação. E aí, para efeito de cálculo do imposto de importação, considera-se recorrido o faturador da mercadoria constante do manifesto de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou avaria foi apurado pela autoridade aduaneira na data do correspondente lançamento. O voto, ele traz a aplicação do disposto no artigo 73 do regulamento aduaneiro, né? E nos casos de ocorrência, então, conclui como a de aqui se trata, o faturador do imposto de importação ocorre no dia do lançamento correspondente. Dos destaques feitos acima nos arestos recorrido e paradigma, vez que não há como se conhecer do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, eis que as regras aplicáveis ao imposto de produtos industrializados são diferentes das do imposto de importação. Recorde-se ainda que o acordo recorrido trouxe que o artigo 73, inciso 2, a linha C do RA, com a sua redação atual, presunção do faturador do imposto de importação de mercadorias extraviadas no momento do lançamento de ofício, não se aplica ao IPI importação. E o parágrafo 3º da Lei 4.502, tampouco vigendo o período das importações, sendo incabível, então, a aplicação do artigo 67 para a apuração da base de cálculo do IPI, de mercadorias extraviadas anteriormente à sua vigência. A matéria trazida em recurso envolve o IPI e não o II. O aresto indicado como paradigma tratou especificamente do II e não IPI, tanto assim que já aplicou diretamente o artigo 73 do RA. Para que a divergência fosse comprovada, o acordo indicado como paradigma deveria trazer discussão envolvendo o IPI e o entendimento pela aplicação do artigo 73 do RA, o que não ocorreu no presente recurso. Em vista de todo exposto, por não ter sido comprovada a divergência, não conheço o recurso especial interposto pela Fazenda, presidente. Passar o mérito, mas... Não, vamos pedir o conhecimento, né? Eu não conhecendo. Doutor Luiz pode falar com propriedade sobre esse conhecimento aí. Eu estou abrindo aqui o paradigma, só para dar uma olhadinha. Em um minuto, presidente, eu vou dar uma olhadinha aqui no paradigma. Porque a discussão aqui, presidente, é se estamos discutindo uma norma geral de aplicabilidade retroativa, que aí caberia para II ou IPI, ou se estamos discutindo uma regra específica do II que nós não poderíamos aplicar para o IPI. Realmente, a ementa fala só do imposto de importação. Relatório. Voto. Presidente, eu fiz a admissibilidade, mas concordo com a relatora pelo não conhecimento. O paradigma não trata do IPI. Acompanhe, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o não conhecimento. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora pelo não conhecimento, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, que no despacho de admissibilidade, o Dr. Luiz até ele pode me ajudar. Consta que o paradigma teria aplicado o artigo 73 do RA indistintamente,
tanto para o imposto de importação e para o IPI. Doutora Vanessa, por isso é que eu fui abrir o paradigma. Entendi. Isso consta do recurso. Entendi. É a alegação da recorrente. Não é texto do paradigma. Eu abri, pedi 1 minuto para olhar se era o paradigma. Quando eu li, me deu a impressão de que a decisão se aplicaria. Era Agora, essa a minha dúvida. foi uma construção da recorrente. Ela não foi expressa em dizer que aplicava. Ok. Como não estava em discussão, para que eu faça essa construção, ela teria que ter dito expressamente. Eu procurei no paradigma o termo IPI e não veio. Não consta. Então, tá, não houve discussão. Então, acompanha a doutora Tatiana pelo não conhecimento. Obrigada, doutora. Também acompanho pelo não Por isso que eu conhecimento. fui olhar, e a doutora Tatiana foi precisa. Quem errou fui eu na admissibilidade. Eu vou proclamar o resultado. Foi negado. Foi recurso não conhecido por unanimidade de votos. Item 36 já foi. 37. 17 mil. Vou colocar na pasta aí. Essa já está na pasta. Pode abrir, presidente? Pode abrir. Faltou em mim. Isso aqui, ele é muito tranquilo. Direto ao voto, vai dar para entender. O recorrente só embargou. Não, tá, vou ler o voto todo, talvez tenha algum outro detalhezinho, mas é só isso aqui. Começa assim: assiste razão embargante. Passa a integração do acordo. Onde constou: o contribuinte não apresentou contra-razões, passa a constar: contra-razões do contribuinte as folhas 7, 7, 4 seguintes. Pede que o recurso de pensão interposto pela Fazenda não seja demitido e no mérito seja negado provimento. Essas contra-razões são intempestivas, por isso que eu não conheci das contra-razões, intempestiva, mas eu estou conhecendo e acolhendo os embargos apostos sem efeitos infringentes para sanar o erro e integrar o acordo da seguinte forma: onde constou no relatório, ele embargou porque o relatório estava errado, fiquei na dúvida se podia ou não, porque o relatório não transita julgado, né? Mas de qualquer maneira eu acertei aqui: onde constou no relatório, o contribuinte não apresentou contra-razões, passa a constar: o contribuinte, as folhas 774 seguintes, apresentou contra-razões e pede que o recurso especial interposto pela Fazenda não seja admitido e no mérito seja negado provimento. Tem alguma observação a mais? Nenhuma, presidente. Embargos acolhidos e providos sem efeitos infringentes, sanado o vício de omissão, perfeito. Agora, o relatório, ele pode embargar erro no relatório? Pode, né? Pode, porque eventualmente a falta de algo no relatório poderia mudar a decisão. Aí eu estou colhendo os embargos e mudando, só isso. Ele embargou porque eu tinha colocado que não apresentou contra-razões. Doutor Luiz? Acompanhe, presidente. Doutora Tatiana? Com o relator. Doutor Rodrigo Mineiro? Com o relator. Doutor Valcir? O relator. Doutor Jorge? O relator. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa? Acompanho o relator, presidente. E nesse caso aqui, nem haveria a obrigatoriedade de análise da não admissibilidade do recurso da Fazenda em razão da intempestividade das contra-razões, né? Exatamente, Então, isso eu coloco no voto também. Exato. Então, acompanho o relator. Em que pese não ser necessário, mas eu coloquei no voto. Uhum.
Então, por unanimidade de votos, os embargos foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. Para sanar o erro, integrar o acordo da seguinte forma. Estou nem falando mais. Onde constou no relatório o contribuinte não apresentou contra-razões, passa a constar contra-razões do contribuinte às folhas 774 seguintes. Pede que o recurso especial interposto pela Fazenda não seja admitido e, no mérito, seja negado provimento. Por essa forma, item 37. Item 38 foi retirado de pauta. 39, doutora Tatiana. Recorrente, Genzime do Brasil, interessado em Fazenda. Presidente, já é uma matéria já que a gente já votou, acho que na sessão passada, né? Então, é um recurso especial interposto, é idêntico, assim, né? É um recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão 3301-00601, né? Que da primeira turma ordinária, que por unanimidade de votos conheciam parte do recurso, na parte conhecida, negou provimento, né? Então, em relação à multa de 1%, e aí eu vou explicar melhor aqui no relatório, né, que o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acordo, na parte que trata da multa de 1%, né, o que aconteceu? A Genzime, por entender que o adicionado ao COFINS de importação não atingiu os produtos que importou, informou a alíquota zero, a qual acreditava e continua acreditando ser a mais adequada para o caso. O fisco, por outro lado, entende que o adicional da COFINS atinge os produtos importados, o que acarretou a imposição do tributo da multa de ofício, e o fisco também lançou a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, argumentando que a alíquota estaria errada, o que configura a declaração inexata perante o fisco, né, a aplicação da alíquota. Então, esse é o cerne da discussão, tá? Em despacho, então, foi dado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo em relação à aplicação da multa, referido no artigo 711, inciso 3 do regulamento. Agravo foi contra o despacho que inadmitiu a primeira matéria foi suscitada, mas foram rejeitadas, tá? Aí contra-razões foram apresentadas pela Fazenda, né, que ela entende que a aplicação da alíquota errada ensejaria aí a aplicação da multa de 1%, tá? Dependentes da análise, passando ao voto, né, do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, eu entendo que devo conhecê-lo, né. Quanto ao mérito, relativamente à aplicação da multa de 1% sobre o valor da mercadoria importada, prevê o artigo 711, né, a aplicação da multa de 1%, e aí eu trago aqui o dispositivo. Nos casos dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação inexata em seja a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas sim uma discordância entre a fiscalização e o contribuinte sobre o valor das alíquotas de COFINS de importação, que deveria incidir sobre as importações. Eis que a recorrente entende que o adicional não atinge os produtos ora importados, né? Não se pode considerar como informação inexata a apresentação de uma alíquota que ela entende estar correta. Ademais, a recorrente prestou todas as demais informações necessárias para o controle aduaneiro apropriado, né? Tais como que estão condizentes, então, com o artigo 711, parágrafo 1º, né, do RA. E aí, nesse sentido, eu estou dando provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Se eu não me engano, acho que a gente votou um caso assim na sessão passada, presidente. E doutor Luiz? Eu estou buscando a sessão passada. Se não me engano, foi a questão da Sanofi. Ficamos vencidos eu, doutor Jorge, com relação à multa de 1%. Voto vencedor foi do doutor Rodrigo Mineiro. Quem era o relator? Doutora Vanessa. Doutora Vanessa. Eu fiquei vencida apenas quanto à concomitância. Quanto à concomitância. No mérito, quem ficou vencido fomos eu e o doutor Jorge.
Então eu vou manter o meu entendimento, porque o meu entendimento é o seguinte, doutora Tatiana. Imagine que no final do julgamento dessa questão, reste decidido que a alíquota correta não foi a que ele colocou. E aí, é claro, ele colocou uma alíquota incorreta. O fato de eu acreditar que estou fazendo certo, ela é apenas um motivo para afastar a qualificação. Ela não é motivo para afastar a infração, porque, pelo Código Tributário, a infração independe da vontade do agente. Ou está certo ou está errado. Não é o que eu acho. Então, é a minha linha de raciocínio, que eu fiquei vencido da outra vez. Eu não consigo entender algo que pode estar errado e que não vale a multa, porque eu acreditava que estava certo. Na verdade, a questão de mérito está sujeita, no caso desse processo, ao judiciário, e quando está sujeito ao judiciário, está definitivo na esfera administrativa. Então, administrativamente está errado. É como voto, senhor presidente, com todas as vênias, abro a divergência, conforme fiz no mês passado. Doutor Rodrigo Mineiro. Assim como no mês passado, eu acompanho a relatora, entendo que essa multa não é aplicável em situações tributárias, exclusivamente é uma multa aduaneira e ela tem que ser aplicada naquelas situações que refletem no controle aduaneiro. Controle aduaneiro necessariamente não significa controle tributário. Nesse ponto, inclusive, o doutor Jorge fez a divergência, colocou bem no mês passado, mas a gente tem um entendimento diferente nessa situação, e nesse caso eu acompanho a relatora pelo afastamento da multa. Doutor Balcia. Tinha até a sessão passada entendimento mesmo do doutor Luiz Eduardo, mas com o esclarecimento do doutor Rodrigo, mudei de posição, voto com a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Com a relatora. Na sessão passada, se não me engano, não sei se eu mudei de voto na sessão passada, eu já tinha mudado antes. E eu nem sei se o Rodrigo concorda comigo, que eu considero essa multa de 1% sempre aplicável quando houver inscrição errada, na parte administrativa. Mesmo que o contribuinte classifique errado, fazendo errado também, para mim é uma infração de mera conduta. O contribuinte classificou errado, ou colocou a informação errada, morreu. Tem a multa de 1%. Não sei nem se tem súmula sobre isso já. Foi proposta, mas não passou. Não tem súmula sobre isso já. Tem súmula. Tem súmula já. Tem súmula sobre isso. Tem súmula sobre isso no último pleno. Mas nesse caso, não é a descrição, é a alíquota. Então, por isso eu acompanhei o doutor Rodrigo. Então, por maioria dos votos, deu-se provimento ao recuso do sujeito passivo, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo e Jorge. Acho que faltou mais uma. Isso, não, já foi. 39, sim, 40 já foi. 41. Tem um só que falta. Doutor Jorge. 41. Doutor Jorge, recorrente cerâmica, Flávio Salvan, interessado fazenda. Depende do Jorge. Depende só do Jorge em sair daqui depois das 19 ou antes das 19. Eu acho que não sair antes, presidente. É uma exclusão simples. Não é tão simples, mas é tão simples. Óbvio, não é tão simples. Está na pasta. Não, é só a questão da prática reiterada, uma discussão até... Ô Jorge, tá igual a Maria Aparecida na nossa antiga turma. A Maria Aparecida perguntar para ela, assim, é simples se você concordar comigo. Ah, mas a Aparecida vai dizer simples, vai dizer, você é simples, o voto dela tem 20 páginas, se é complicado tem 60. Bom, passo ao voto, presidente. Com a palavra, relator. Pode ir direto ao voto, como você preferir. Não, vou relatar brevemente para vocês terem. É bem simples o relato.
O trato de recurso especial do contribuinte, admitido parcialmente, somente com base no paradigma tal, relação matéria, conceito de prática reiterada de infração à legislação para efeito de exclusão do simples. Referido julgado em relação ao mérito ouvido ao conhecimento, restou assim emendado. Pulo. Alega recorrente, aqui é o recurso do contribuinte. Alega recorrente que a prática reiterada que à luz da legislação para efeito da exclusão do simples, aspas, pressupõe que a prática delituosa se perpetue ao longo do tempo. Ou seja, não basta que a autoridade fiscal identifique uma omissão para ser lançada de ofício os tributos todos, fecha aspas. Em resumo, a verba que o fisco não logrou demonstrar a prática reiterada em infração tributária para os efeitos da exclusão, sejam a partir de, depois eu corrijo, a partir de 1 de 2006. Eu revisei. Enquanto razões, o Nacional pede preliminar no conhecimento de recurso e caso conhecido seu procedimento. Quanto ao não conhecimento levantado pela Procuradoria, entendo que o apelo especial do contribuinte deva ser conhecido, porque a questão divergente, em síntese, é o que se considera prática reiterada para fins de exclusão do simples. Também não procede que o contribuinte não tenha se insurgido quanto ao significado do que seria prática reiterada no recurso voluntário. Portanto, há que se falar em preclusão consumativa como pugnado. Assim conheço o recurso dos termos aqui admitidos. Mérito. É mérito relatado que a única questão trazida no nosso conhecimento refere-se à exclusão do simples. Constante termo de verificação fiscal, a recorrente foi excluída do simples por omissão de receita operacional, tendo como fundamento depósitos bancários de origem não comprovada. Transcreva a receita abaixo que consta do TVF a folha 805. Então, lá embaixo, no quadro demonstrativo, para resumir, a título ilustrativo, o fisco elaborou a tabela abaixo dos seguintes movimentos. Receita declarada por simples, R$518 mil. Demonstração do resultado, R$1.378.000. Depósitos, tem alguém com o microfone aberto. Depósitos bancários de origem não comprovada, R$6.978.000. E o fisco concluiu, infringiu ainda o artigo 2º, combinado com o artigo 14 da Lei 9.317, por extrapolar o limite da opção simples da condição de empresa de pequeno porte, R$2.400.000. Ou seja, continuo eu, em conteste que, no mínimo, durante todos os meses do exercício de 2006, o contribuinte omitiu receita, nos termos da presunção prevista no artigo 42 da Lei 9.430, que inclusive foi julgada há pouca constitucionalidade pelo STF. Conforme constatado pelo fisco, com base nas requisições de movimentação financeira de vários bancos. Verifica-se que o cometimento da mesma infração por um período de 12 meses foi considerado corretamente pela autoridade escritora do ato declaratório excluído do simples, como bastante para configurar a hipótese do artigo 14, inciso 5º da Lei 9.310, né? Então, vigente Lei 9.317 de 96, transcrita a seguir. Artigo 14. A exclusão da SA de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses. Inciso 5º. Prática reiterada de infração à legislação tributária. Essa lei não dizia exatamente o que significaria a prática reiterada. Continuo. Os efeitos da exclusão foram, a partir de janeiro de 2006, posteriormente reiterada em todos os períodos de apuração mensal do ano calendário objeto do procedimento fiscal, de acordo com o artigo 15, 5º da Lei 9.317. A exclusão do simples nas condições que está nos artigos 13 e 14 surtirá efeito a partir, inclusive, do mês da ocorrência de qualquer dos fatos mencionados no inciso 2 a 7 do inciso anterior, ou seja, de janeiro, inclusive, em diante. Igualmente, a Lei 123, a Lei Complementar 123 de 2006, que revogou, a partir de 2007, a citada Lei 9.317, instituiu o Simples Nacional, fez menção à prática reiterada. E tal norma, ainda no artigo 29, e aí fala no artigo 29, inciso 5º, e tal norma foi ainda mais explicativa quanto ao conceito de prática reiterada. No parágrafo 9º do artigo 29, o legislador colocou, considera-se prática reiterada para fins dos incisos 5º, 11º e 12º do caput, a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração. 2. A segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de, aí eu negrito, artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir o redução do pagamento de tributo. A ação, concluiu, presidente, a ação perpetrada pela recorrente, ineludivelmente, caracteriza-se como prática reiterada, pois deu-se no curso de todo o ano calendário de 2006, no mínimo, utilizando, sem dúvida, de artifício ardil.
Insarte correta a exclusão da recorrente do simples determinado do ato declaratório tal, pelo que deve ser improvido o apelo especial. Forte no exposto, conheço o recurso especial do contingente nos termos que é admitido, foi parcialmente, e nego o provimento ao mesmo, restando rígido assim recorrido. É como voto. Então, a discussão é a questão da prática reiterada. É isso que nós estamos julgando. Doutor Luiz Eduardo. Para efeitos de exclusão do simples. Acompanhe o relator. Doutora Tatiana. Presidente, eu estou lendo aqui o voto do acórdão recorrido. Não estou pensando muito mais, não. É do conselheiro Caio, né, que é nosso colega aqui, e aí, porque o simples tem uma legislação específica, né, então, assim, aí ele desenvolve aqui o que seria prática reiterada no âmbito do simples, né, que no simples você não tem uma conceituação do que seria efetivamente prática reiterada, e aí ele fala que tem-se aqui, já que a definitividade da ocorrência de tal infração esteve, na verdade, condicionada à apresentação da mencionada declaração, né, que é anual, referente a todos os meses calendários sem tais informações que de fato ocorreu no presente caso, né. E aí ele fala que tanto é assim que a própria fiscalização instrui os autos com cotejo direto, constante do dossiê integrado, das declarações anuais dos contribuintes com a DCPMF. Logo depois, a cópia da declaração simplificada das pessoas jurídicas do ano calendário 2006, confirmando a ausência de informação da movimentação bancária acolhida, né? E aí ele traz que denota que o ciclo de ocorrências fiscais da infração da omissão de receitas, com base na ausência de informação de depósito consideradas de natureza e origem não comprovada, nos termos da apresentação, é anual e não mensal. Então, o que ele considerou nesse caso aqui, que a prática ela tem que ser vista anualmente e não mensalmente, né? Porque a declaração é anual. Então, assim, falar que em todos os meses dele ele omitiu, e aí significaria prática reiterada, na visão do conselheiro Caio, não seria, porque a declaração é anual, né? Nesse caso do simples, e em outros meses, em outros anos, não foi constatado essa mesma prática que teve em 2006, né? Então, por isso que ele afastou a prática reiterada nesse caso, né? Inclusive, trazendo um ato declaratório que foi até emitido aqui para o próprio contribuinte, né? Que o ADE aqui em questão, né? E aí, nesse sentido, eu peço vênia ao relator, né? Porque realmente eu não conhecia, eu não conheço muito bem o simples, mas assim, eu estou vendo aqui que realmente ele considerou a declaração anual, ou seja, não há uma prática reiterada, somente se tivesse em outros anos calendários também a mesma situação, tivesse a mesma situação. Então, eu acredito que nesse ponto aqui, eu peço vênia, não teria prática reiterada nesse caso, eu peço vênia para divergir do relator, presidente. A divergência, doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Balcia. O relator. Doutora Érica. Presidente, aqui o voto do Caio está muito assim, explicativo, né? Porque realmente essa questão do simples, né, a gente quase não interfere. Mas assim, eu entendo até que esse artigo 29, quando ele fala em períodos de apuração, é por causa que a apuração é anual. Então, aí em 2 períodos anuais, seria em 2 anos, né? Em 2 anos seguidos, tivesse feita a prática reiterada. Então, eu entendo que nesse caso aqui realmente não houve a prática reiterada, se for considerar um mês a mês, não é. Então, acompanhe a divergência aberta pela doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Presidente, muito bom o voto do Dr. Jorge. Realmente é uma matéria, eu acredito que é a primeira vez que nós estamos votando essa matéria. Verificando o acórdão recorrido, como destacado pela doutora Tatiana, realmente
no Simples Nacional há uma obrigação de prestação de declaração anual, não ocorreria essa reiteração da conduta, né? E até o conselheiro Caio cita aqui outro acórdão da primeira sessão, que foi uma votação unânime, né, de outra turma da primeira sessão de relatoria da conselheira Lívia. Não, desculpa, de relatoria da conselheira Esther Marques Lins de Souza. Então, com essas considerações, eu peço vênia ao relator e eu acompanho a divergência. Estou acompanhando o relator. Muito bom o voto. Então, o resultado ficará proclamado da seguinte forma. Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso especial. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Por isso, vamos encerrar a gravação aqui.